estamos de volta. Agora, em História, nós vamos falar sobre etnia brasileira. Tia, o que é etnia? Etnia é uma palavra que se refere à pessoa de um determinado grupo social no qual ela faz parte, tá? Que tem a mesma característica, as mesmas histórias, não é mesmo? E nós vamos ver aqui 3 etnias dos 3 povos que formaram o povo brasileiro. Lembra que nós aprendemos na semana passada quais são as 3 raças? Quais são essas 3 raças que formaram o povo brasileiro? Os indígenas, né? Na página 57. Aí nós temos, na página 58, temos os negros e os brancos, né? São as 3 etnias, 3 raças. Nós vamos saber um pouquinho da cultura, não é? De cada raça dessa, cada povo que formou o povo brasileiro, tá bom? As 3 principais, tá? Que a gente aprendeu agora. Os indígenas, os brancos e os negros. Então, vamos aprender um pouquinho da cultura de cada povo? Então, vamos lá. Etnia é a palavra utilizada quando nos referimos às pessoas de um grupo social que tem características semelhantes, ou seja, tem algo em comum, como história, cultura e língua. Por exemplo, como vimos, as principais raças que formam o povo brasileiro foram a negra, a indígena e a branca. Vamos ver as características desses povos? Cada povo contribuiu para a formação da cultura brasileira. Os indígenas, os negros e os brancos. Vamos conhecer agora um pouquinho das contribuições desses povos para a formação da cultura do nosso Brasil? Os indígenas. Quando os brancos chegaram ao Brasil, os indígenas já habitavam nas nossas terras. Eles viviam em tribos. Eles contribuíram muito para a nossa cultura. Por exemplo, na culinária, a mandioca, a pimenta e diversas frutas e outros vegetais. Na música, instrumentos como flautas, chocalhos, guizos e pau de chuva. Os negros. Os negros eram capturados na África e vinham para o Brasil para serem escravos nas lavouras. Eles contribuíram para a cultura brasileira, como, por exemplo, na culinária, feijoada, cuscuz e a moqueca. E na música e na dança, instrumentos como agogô, berimbau e tambores. Na dança, o maracatu, o samba, a capoeira, o coco e a congada. Os brancos. Os brancos vieram principalmente da Europa e contribuíram também para a cultura brasileira, como, por exemplo, na culinária, açúcar e o trigo. E na música e na dança, instrumentos como rabeca, viola, bandolim. E na dança, a ciranda, a chimarrita e entre outros. Agora vamos para as atividades. Vamos fazer somente um exercício desse livro, tá? Na página 58, vamos fazer somente o exercício do número 1, tá bom? Façam com bastante atenção. Bom, por hoje é só. Beijinhos no coração e até mais!